com a graça de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor, no texto de Romanos 12. O título da mensagem, ele é O conhecimento de Deus nos leva a uma vida de culto racional. E a proposição que nós vamos tratar hoje de manhã são as condições que a Bíblia coloca para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela primeira parte do culto que prestamos ao Senhor. Que bênção, Deus, poder cantar louvores ao teu nome. Que bênção, Deus, poder te adorar, poder entregar ao Senhor um culto a Deus que honra e glorifica o teu santo nome. Obrigado, Deus, por nos usar. Não somos nada, ó Deus, o Senhor nos conhece. O Senhor me conhece, Deus. Eu me conheço, Deus. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu não sou melhor que meus irmãos, ao contrário. Eu só não sei entender como que o Senhor me usa para pregar a tua palavra. Tão preciosa palavra. Por isso eu clamo em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor molde e mude o nosso caráter de acordo com a tua vontade e de acordo com a tua palavra. Dependemos do Senhor, Deus. Fale conosco, pois nós clamamos em nome de Jesus. A tua palavra diz que se orarmos de acordo com a tua vontade, o Senhor atenderá. E eu sei, Deus, pela tua palavra, que é a tua vontade, que o teu povo cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sê conosco e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Quero, junto com os irmãos, com a amada igreja, meditar nesse texto da palavra de Deus e, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo, orar ao Senhor como já oramos, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez transforme o nosso caminhar. De forma que a palavra de Deus pregada, ela um pouco mais hoje mude a nossa vida. Que hoje um pouco mais a gente deixe de lado a nossa natureza carnal. E que o pecado que constantemente nos assedia, ele seja confrontado pelo poder da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Na vida daquele que creu, na vida daquele que teme a Deus, na vida daquele que ama o Senhor e deseja e luta para andar nos seus caminhos. Da mesma forma que a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor também possa transformar o coração daquele que ainda não creu. Que o Senhor, pela sua graça, possa abrir os olhos, o entendimento, para que você que ainda não creu, possa crer no Senhor Jesus Cristo, e assim ser salvo pela sua graça. E começar a verdadeiramente andar e viver para o Senhor e com o Senhor. Vamos então olhar para esse texto, e com a ajuda, iluminação, discernimento que o Espírito Santo nos dá, que a gente possa compreender com exatidão a sua palavra. Porque nesse texto nós encontramos pelo menos 3 aspectos que a palavra ensina como uma condição para que o crente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o primeiro ponto, ele diz que a gente precisa ter consciência de quem Deus é. O segundo, ele vai dizer que a própria vida do crente seja um culto ao Senhor. E em terceiro, ele diz para a gente
não se conformar com este mundo. Então, em primeiro lugar, o primeiro aspecto é que a gente precisa ter consciência de quem Deus é. É quando ele diz, quando o apóstolo escreve, ele diz assim, olha, eu rogo-vos, pois. E uma rápida leitura por Romanos 12, 1 e 2, ele pode nos levar a pensar, a ter uma ideia de que o autor, ele está fazendo um apelo aos seus ouvintes. Quando ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Mas, irmãos, muito longe desse texto aqui ele ser um apelo, ou um encorajamento para que os ouvintes, os crentes em Roma, pudessem ler esta carta e pudessem pensar, tudo bem, eu vou tentar, ou vamos ver o que a gente pode fazer a esse respeito. Mas, ao contrário, Paulo, nessa carta aos Romanos, ele vem construindo, ele vem orientando, ele vem normatizando, ele vem ensinando doutrinariamente a igreja que se encontrava em Roma. Daí, alguns estudiosos classificaram a carta aos Romanos em pelo menos duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao 11, como cartas doutrinárias. E a partir do capítulo 12 ao 15, trata-se então de exortação. E quando nós chegamos aqui, no capítulo 12, ele começa então com as palavras, rogo-vos, pois. E nessas duas palavras reside exatamente a certeza de que não se trata de um apelo. Perceba que desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vem construindo uma teologia sistemática. Doutrina por doutrina acerca dos decretos, mandamentos e desígnios de Deus. E como é que ele faz isso? Ele ensina, irmãos, que por causa do pecado de Adão, Deus ele encerrou todo homem debaixo do pecado. Isso está em Romanos 5,12. Ensina também que Deus determinou que o resultado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. E que na justiça de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3,23. E porque todos pecaram, Deus está irado com o homem. E sem Jesus, o homem ele é inimigo de Deus. Isso está lá em Romanos 5, 9 e 10. E aí ele diz que a ira de Deus ela se revela do céu contra toda impiedade. Romanos 1, 18. Porquanto, ele diz, o que de Deus se pode conhecer já é manifesto, porque Deus se manifestou aos homens. Romanos 1, 19. E aí ele diz que por causa disso, todos os homens, eles são indesculpáveis diante de Deus, né? E também ele vai dizer que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E uma vez que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17, depois da gente ter sido salvo, estamos seguros nesta salvação pela graça. E aí, irmãos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. E o justo, o crente, ele viverá pela fé. Romanos 1, 17. E os que estão em Cristo Jesus perseverarão com ele até o fim. Romanos 8, 28 e 29. Então, com esse breve panorama de Romanos, a gente chega nessa parte de Romanos 12 para entender o que os ouvintes entenderam quando Paulo escreve rogo-vos, pois. Então, quando a gente chega aqui, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, em Romanos 11, 32, ele diz assim, olha, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Por isso que no capítulo 12, 1, Paulo diz, eu rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É como que ele estivesse dizendo assim, olha, como Deus usou de misericórdia para com vocês,
como Deus usou de misericórdia para te salvar, você deve se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nos versículos de Romanos 11, 33, 34, 35 e 36, ele vai dizer assim, olha, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, depois do apóstolo falar da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, que são tão profundos que a gente não consegue medir. Então, depois do apóstolo declarar que ninguém jamais conheceu a mente do Senhor, e que ninguém jamais foi o seu conselheiro, depois dele ensinar que ninguém jamais deu alguma coisa para Deus, para que possa merecer ou receber alguma coisa dele. Aí no versículo 36 ele diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas eternamente. Amém. O que significa isso? Que a vida, a morte, a salvação, o novo nascimento, a justiça, a redenção, o culto, tudo pertence a Deus. Então, depois de ensinar e deixar claro aos irmãos que se encontravam em Roma todas essas verdades, fica claro a gente entender o significado do rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus. É como se o apóstolo, depois de ensinar todos os desígnios de Deus, todas as bondades de Deus, toda a graça e misericórdia de Deus, é como se ele reunisse todos os crentes, chamasse para o lado, convocasse a todos e ensinava, olha, irmãos, por esta razão, consequentemente, conformemente, sendo assim, eu rogo que vocês se apresentem diante de Deus como um sacrifício vivo. Por consequência de tudo que Deus fez, Deus encerrando a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos, por causa de quem Deus é, conforme tudo o que Ele fez, eu convoco vocês, eu instruo vocês, eu encorajo vocês, que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Era isso que o apóstolo estava ensinando à igreja que se encontrava em Roma. E isso nos leva, irmãos, ao segundo ponto. Então, se o primeiro ponto ele é ter consciência de quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, que por meio dele e para Ele são todas as coisas, o resultado isso é, por causa de quem Deus é, toda a vida do crente deve redundar culto ao Senhor. E não somente aqui na igreja. Ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por causa de quem Deus é, irmãos. Por causa do seu poder. Por causa da sua glória. Por causa da sua majestade, da sua justiça. Porque Ele nos salvou pela sua graça. Por causa da sua santidade. O apóstolo, então, ele eleva o patamar do culto que é prestado ao Senhor. E o que isso significa? Significa que agora, não só mais nos cultos na igreja, e para eles, na época, não somente nas sinagogas, não somente quando eles se reuniam, aqui, contextualizando, não somente nos cultos prestados ao Senhor, às quartas, aos domingos de manhã e domingo à noite, mas todos os dias
em todos os lugares. É como se ele dissesse à igreja: olha, irmãos, agora o culto ao Senhor, uma vida de santidade ao Senhor, não é somente no ajuntamento dos crentes, mas a própria vida do crente deve ser um culto ao Senhor. Significa que todas as áreas da vida do crente deve ser um culto ao Senhor. Daí a Bíblia vai ensinar que nada disponhais a carne no tocante ao pecado. Nos ensinando que a gente não pode disponhar para a nossa carne nada que se refere ao pecado, chamando a atenção para uma vida de santificação na presença do Senhor. E por que isso, irmãos? Por causa de quem Deus é, por causa da sua santidade, por causa da sua justiça, por causa do que Ele fez por nós, por misericórdia. Então o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa própria vida deve ser apresentada diante de Deus como um culto racional. Nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando a gente olha para Gálatas 2, 19, parte B e 20, fica mais fácil a gente entender o que Paulo quis dizer. Ele diz assim, olha, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Desta forma, em que Cristo se deu como próprio sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sacrifício eficaz, de uma vez por todas, ele satisfez a ira de Deus. Então, nós somos chamados a que a nossa vida também seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o que não é um culto racional? Quando todos os elementos do culto não traz glória a Deus. Malaquias, ele traz para o nosso entendimento o culto e o sacrifício que o Senhor abominava. Isso está lá em Malaquias 1:6. Ele diz assim, olha, o filho, ele honra o pai. O servo, ele honra o seu senhor. E aí diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros? Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E aí o Senhor diz, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais oferta nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Eles estavam sacrificando o pior para Deus. Seus cultos não eram para a glória de Deus. E Deus diz assim, ora, apresenta isso aí ao governador. Será que ele vai aceitar? Será que ele vai ser favorável à vossa pessoa? Da mesma forma, vocês suplicam um favor de Deus, que nos conceda graça. Ele aceitará vocês? No Antigo Testamento, você sabe que o sacrifício era feito de animais perfeitos. Eles tinham que sacrificar a Deus o que eles tinham de melhor. Mas eles estavam oferecendo o pior. Então, Paulo diz que agora não era mais necessário o sacrifício, porque Cristo se entregou como sacrifício vivo, de uma vez por todas. Então, ele diz, vocês agora, a vida de vocês agora,
é o próprio sacrifício vivo. Aceitará Deus qualquer tipo de culto? Aceitará Deus qualquer tipo de vida? Mesmo que a vida seja cheia de afazeres, mesmo que a rotina pudesse governar suas vidas, mesmo que corressem o risco de viver a sua vida no piloto automático da caminhada cristã, Paulo o chama a uma realidade e orienta. Ele determina aos irmãos que, além disso, além de prestar culto ao Senhor, além de vir à igreja prestar culto ao Senhor, além de entrar na presença de Deus, que as suas próprias vidas se tornasse um culto agradável a Deus. Então, irmãos, nós precisamos cuidar para não estarmos entregando pouco ao Senhor e ainda assim estar satisfeitos com este pouco que estamos entregando. Porque Deus, ele não aceita qualquer culto. Deus, ele não aceita qualquer oferta. Vida santificada diante de Deus, temer ao Senhor, buscar a cada dia viver conforme a sua vontade. Como diz 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. E isso nos leva ao terceiro ponto da mensagem, que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, a gente não pode se conformar com esse mundo. E não vos conformeis com esse século, diz o texto, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que vem a ser não se conformar com esse século. A ideia de não se conformar com esse século no texto é não se conformar com a mente, o caráter, o padrão do mundo. Não se deixar moldar. O século aqui ele traz uma ideia de tempo, de período de tempo, de geração, também de mundo, que é o sistema de coisas. Não se conformar com esse século, com esse mundo, significa rejeitar. Significa que existe um outro padrão de vida a ser vivido. Então, o crente, ele não é moldado pelos padrões do mundo, pelos conceitos do mundo, pelo humanismo. Enquanto o mundo vem moldar as mentes, ensinando que tudo é pelo homem e para o homem, a palavra de Deus vem e decreta, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Existe, irmãos, um padrão bíblico para todas as coisas, expressado na palavra de Deus, o que chamamos de princípios bíblicos, o que chamamos de cosmovisão bíblica. E aqui nós encontramos um problema, porque há uma mente regendo e operando nesse mundo, dia e noite, para enganar, cegar, dissimular, enfraquecer o crente. O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar, procurando o crente a quem possa tragar. Porém, aquele que nasceu de novo, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Porque nós somos de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. E como somos de Deus, vivemos para glorificar a Deus. Não vivendo olhando para nós mesmos, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cristo Jesus, que suportou a cruz, para que a gente viva neste mundo, não o mundo vivendo em nós. Não vos enganeis, irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, ele está aqui dizendo, não se conformem com esses tempos. Não se conformem com esse mundo. Mas cada um de vocês se transforme. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui nós chegamos na conclusão da mensagem. Não são todos os crentes que experimentam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olhe para o texto. Ele coloca uma condição. Para que experimenteis
qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto por si só, ele deixa claro que há uma condição para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a condição? Quando você não se conforma com esse mundo. Quando você rejeita esse mundo. Quando você não se deixa moldar pelo mundo. Mas você transforma a sua mente pela renovação, pela palavra. Não seja igual. Não viva da mesma forma. Seja diferente, para que você possa experimentar. Consegue perceber a condição que o apóstolo coloca no texto? Por falta de conhecimento de Deus. Pois Romanos vai dizer que os juízos de Deus, eles são insondáveis. E que os seus caminhos, eles são inescrutáveis. Talvez, para a gente se confortar e consolar, a gente quer acreditar que pode viver a vida de qualquer maneira, prestar qualquer culto, e ainda assim acreditar que podemos contar com o favor e misericórdia de Deus. Aí João vai dizer em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No Antigo Testamento, o culto ao Senhor em Malaquias, eles estavam prestando qualquer culto ao Senhor. Oferecendo animal cego, coxo, enfermo. E disse Deus, isso não é mal? Faz isso que você está fazendo ao teu governador. Acaso ele vai aceitar? E aí você vem e pede o favor de Deus e a graça de Deus com isso que você está prestando de culto? E aí vem o apóstolo Paulo e diz, agora nesses tempos, a sua própria vida é a manifestação da oferta e culto ao Senhor, por causa de Cristo, por causa da salvação que Ele nos deu. E você acredita que o Senhor aceitará qualquer tipo de oferta? Qualquer tipo de sacrifício? Que no contexto quer dizer qualquer tipo de vida? Aceitará o Senhor que a gente viva conforme nós queremos e ainda querer que o Senhor nos seja favorável? De acordo com as Escrituras, certamente que não. Por isso só pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqueles crentes que andam com Deus. Aqueles crentes que glorificam o seu nome conforme a sua vontade, obedecendo a tudo quanto Ele tem nos ordenado. Por isso alguém diz que a vida do crente é como uma pequena canoa na lagoa. A canoa, ela está na lagoa, mas a lagoa, ela não está na canoa. Pois quando a lagoa começa a entrar na canoa, ela afunda literalmente. Quando Paulo diz aos crentes em Roma para não se conformar com esse mundo, o que é que eles entenderam? Eles entenderam que a própria vida do crente deve manifestar a todo tempo, a todo culto, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pois, de outra forma, eles não poderiam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Clamemos ao Senhor, irmãos, que Ele nos ajude a viver de forma que é agradável a Ele. A que a nossa caminhada seja uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que Ele nos ajude a viver para a sua honra e para a sua glória. Amém. O Senhor Jesus Cristo nos deixou a promessa que o Espírito Santo nos ajudaria e que Ele nos guiaria a toda a verdade. Que você possa clamar ao Senhor para que Ele te ajude, para que Ele me ajude a viver conforme a sua vontade. Para aí sim nós podemos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Santo Deus, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Deus. Ouvimos a Tua palavra. Ouvimos, ó Deus, o recado do Senhor para as nossas vidas. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós oramos e clamamos
para que o Senhor nos ajude a viver conforme a tua vontade. Para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia não disponhar nada da nossa carne, mas ao contrário, a gente possa sempre buscar a tua presença, para que o Senhor mude o nosso coração. Temos certeza e confiança na tua palavra, ó Deus, que o Senhor trabalha na nossa vida. Tua palavra nos ensina que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Não queremos, ó Deus, viver para nós mesmos. Não queremos, ó Deus, que os padrões do mundo moldem a nossa vida. Mas, ao contrário, Deus, queremos ser crentes que honram e glorificam o teu nome. Nos ajude a cumprir a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.